Olá, boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos iniciando essa live tão especial. Eu sou a professora Fabiana Cáceres, coordenadora do projeto Mundo Tel. Estou bem acompanhada aqui pelo Gessé, nosso intérprete de Libras, que vai estar junto conosco nessa jornada. E você que está aqui, gente, boa noite a todos. Boa noite, ali a Ângela, a Maria. Gente, que bom tê-los aqui nesse momento tão especial. Então, já me conte aqui no chat o seu nome, o lugar que você está assistindo a nossa live de hoje. Coloca ali o nome do seu município para a gente poder acompanhar intensamente nesse bate-papo. Lembrando que a nossa live é um bate-papo de muita interação. Hoje nós vamos falar sobre estratégias para fortalecer os relacionamentos entre educadores, familiares, com a participação especial da nossa psicóloga Juliana, que já vai entrar também aqui conosco. Então, gente, boa noite a todos. Convido você a compartilhar o link da nossa live lá no seu grupo de professores, seu grupo de familiares, para a gente poder trazer conhecimento, porque se queremos vencer o preconceito em relação às pessoas com deficiência, em especial as pessoas autistas, é com conhecimento. E aqui temos uma grande oportunidade de conversarmos, de aprendermos juntos e construirmos uma sociedade ainda mais inclusiva e acolhedora a todos. Então vamos lá, gente, compartilhando, interagindo. Olha o pessoal de Ribeirão Pires chegando, o pessoal de Jerônimo Monteiro. Que bom tê-los aqui. Convido para cá, para o nosso espaço, a Juliana, psicóloga, que estará conosco nesse momento formativo. E já se prepara, gente. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, já escreve aqui no chat, já coloca aqui aquela intensidade, aquele carinho. Gente, olha, tem até o botãozinho de reações, ó. Vocês já vão testando ali, ó, subindo o coraçãozinho, subindo o momento festivo, porque é assim que a educação avança, com muita alegria, com muita afetividade. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, boa noite a todos, boa noite, professora Fabiana. É uma honra estar aqui com vocês novamente, falando sobre um assunto tão importante, que seja uma noite muito especial e que estamos sempre, né, à disposição para auxiliar também nessa jornada, desenvolvimento e de melhorar cada vez mais as relações, família e profissional, para que em prol do desenvolvimento de todas as crianças autistas. E é isso, Juliana. Diz que a nossa animação aqui, Juliana, diz que é mágica, mas é isso mesmo. É esse poder de transformação que a afetividade, o carinho traz quando nós falamos do desenvolvimento humano, em especial dos nossos estudantes. Gente, tudo bem aí? Vamos testar os botõezinhos, vamos seguir o nosso canal, ter aqui a participação de todos vocês é importantíssimo, porque hoje nós estamos começando um encontro especial sobre as estratégias para fortalecer a relação entre família e crianças autistas. Me conte aqui no chat, gente, quem aqui no nosso grupo tem um filho ou uma filha autista? Já anota aqui no chat para a gente interagir. Aqui, gente, tem o nosso arroba do Projeto Mundo Tel. Você que está aqui na nossa live, no nosso canal, já se inscreva no canal, gente. Já clica ali, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre tem novidade no canal, gente. Tem vídeos novos, tem lives, temos um encontro todos os meses com profissionais especializados para compartilhar com vocês conhecimento e interagir, ampliando assim essa relação de troca na construção de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora. Então, você que está aqui, já clica ali, se inscreva no nosso canal, já dê aquele clique, aquele joinha,
perto de quem está aqui animado para mais um momento formativo. A nossa arroba é @projeto Mundo Tel, e tê-los inscrito no nosso canal é uma grande honra. Então, eu agradeço a confiança de todos vocês que estão aqui hoje para construir mais um momento formativo de grande valor. E vamos lá, gente. E eu vou começar com uma carta muito especial. Por que essa carta me toca profundamente? Porque ela fala sobre relacionamento, ela fala sobre família, ela fala sobre escola, e ela fala sobre o quanto nós já avançamos ao longo dessa jornada. A carta do professor de Thomas Edison para sua mãe. Certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe e ele disse: Meu professor me deu este papel para entregar apenas a você. Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta. Ela resolveu lê-la em voz alta para o filho. Seu filho é um gênio e esta escola é muito pequena para ele e não tem professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. Depois de muitos anos, Thomas Edison tornou-se um dos maiores inventores do século. A sua mãe, perante esse desafio, trouxe novas propostas e liberdade de pensamento para o seu filho. Ok? Após o falecimento da sua mãe, Thomas resolveu arrumar a casa e encontrou um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ele pegou e abriu. Para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado para sua mãe. No entanto, o conteúdo não era o mesmo que a sua mãe havia lido anos atrás. Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Thomas chorou durante horas e então escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Quando você escuta uma carta dessa, você percebe o poder da intenção, o poder da fala, o poder dessa mãe quando ela trouxe para o filho o ato de acreditar que tudo era possível. E nós, educadores, no momento atual que vivemos, agimos de forma diferente daqueles professores do passado que não davam essa oportunidade para todos, como temos hoje. Hoje, as nossas crianças estão nas nossas salas de aula e cada vez que elas chegam, é uma nova oportunidade de aprender. Com essa mensagem que ressignificou a história de um dos grandes inventores da nossa história, nos motivamos também a reinventar posicionamentos, metodologias, mas com muito acolhimento e afetividade. E juntos incentivarmos as nossas crianças a desenvolverem, a vencerem os seus desafios diários, mas de uma forma, gente, com muito acolhimento. Você que está aqui hoje, educador, que recebe a criança na entrada da escola, que está na sala de aula, que está servindo a merenda, e você, família, que faz parte desse processo. Que a gente possa ir juntos, de mãos dadas, caminhando e ressignificando todos os desafios apresentados na nossa jornada. Que possamos olhar com muita alegria, com muita afetividade, enxergando que é possível vencer esses desafios. Por que é tão importante a gente trazer esse movimento? Nós podemos olhar para o nosso aluno e enxergar aquela criança
que tem nome. A condição que ela tem é o que nós vamos trabalhar, o despertar do seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. O projeto inclusivo Mundo TEL tem essa mensagem de construir esse ambiente inclusivo e acolhedor para que todos que estão ali em uma unidade escolar possam falar a mesma linguagem, com acolhimento e com afetividade. E nesse sentido, nós vamos fortalecendo, principalmente porque existe amor. Não há educação sem amor, não há educação imposta, como não há amor imposto. Quem não ama não entende o próximo e não respeita. Paulo Freire. Um pai ama um filho e respeita o seu filho com amor incondicional. E nós, educadores, atuamos na nossa vivência com amor e afetividade e com direcionamento, porque nós temos uma grande missão: pegar o nosso estudante pela mão e orientá-lo para que juntos ele possa construir uma trajetória saudável, um caminho pensando na construção do seu projeto de vida, fortalecendo essa tríade que sustenta a nossa base formativa, a relação entre a escola, a relação entre o aluno e a relação entre a família. Que nós possamos juntos realizarmos esse movimento de grande transformação. E eu convido, gente, a Juliana, nossa psicóloga, para compartilhar com vocês estratégias aplicáveis que estarão transitando entre a unidade escolar e também a família, pois o sucesso do nosso aluno está aqui, gente, na nossa tríade: aluno, escola e família. Vamos lá, Juliana? Sim, como a Fabiana trouxe, né? É muito importante que todos nós estejamos em comunicação. A gente fala que para fortalecermos o desenvolvimento de uma criança autista, precisamos estar alinhados. Então, escola e família caminham juntos. E até porque todos nós temos o mesmo desejo, né? De ver as crianças bem, de ver as crianças se desenvolvendo, tendo autonomia. Só que para isso existem algumas estratégias fundamentais que precisam ser implementadas em todos os ambientes e que vão beneficiar não só as crianças autistas, mas todas as pessoas que convivem com elas. E é por isso que a gente trouxe algumas estratégias comportamentais que vão ajudar tanto as famílias quanto a escola, até para que a criança também consiga se desenvolver num ambiente muito mais saudável e propício. E aí é onde a gente fala que a gente consegue realmente a inclusão, o desenvolvimento e ver todas as nossas crianças crescendo, que é o nosso principal objetivo aqui. E para começar, nada mais importante do que a previsibilidade. Quem aqui gosta de rotina? Eu sempre falo para a professora Fabiana, né, a gente conversando, todos nós conseguimos nos organizar e planejar o nosso tempo quando temos uma previsibilidade de tudo que vamos fazer, de como a gente pode organizar o nosso tempo e tudo que é esperado. Só que quando a gente fala de uma criança autista, às vezes pode ser muito mais difícil para elas também conseguirem se organizar. Elas precisam de mais tempo, elas precisam de mais previsibilidade, elas precisam de antecipação. E elas também precisam entender o que é esperado delas. Porque muitas das vezes a gente aprende de forma natural a conviver no nosso ambiente. A gente aprende através da imitação. Eu entro num ambiente, eu entendo como as pessoas estão se comportando ali. Eu tenho essa habilidade, que inclusive é uma parte de uma habilidade social. Para uma criança autista, isso pode ser muito mais difícil. E é por isso que a gente precisa deixar muito claro para ela o que a gente espera do comportamento dela. Como que ela pode lidar com aquela situação que ela logo vai enfrentar. E aí, é por isso que a gente faz sobre a previsibilidade. Quem aqui já ouviu falar ou já chegou a implementar, ou em casa, ou na escola, uma rotina visual, um calendário? É muito comum, inclusive a gente vê muito nos estudos científicos, na internet, tem muitos modelos também, mas muitas vezes a gente não entende o porquê aquilo é necessário.
A previsibilidade, ela não vai ser implementada em todos os casos, mas eu posso afirmar para vocês que 95% dos casos precisam dessa previsibilidade. E não só as crianças autistas, mas todas as crianças. Elas estão aprendendo ainda a administrar o seu tempo, administrar os seus objetivos do dia, os seus materiais. Então, é fundamental e vai, como eu disse para vocês, a beneficiar não só a criança autista, mas também todos que estão convivendo com ela, inclusive os outros alunos. E aí, quando falamos de previsibilidade, estamos falando sobre uma rotina muito bem estruturada. Então, a partir do momento que a criança acorda ali, e por isso a importância da comunicação entre família e escola, porque a criança vai passar um tempo com a família, ela vai acordar em casa, ela vai para a escola e depois ela vai retornar para a família. Então, os dois ambientes precisam estar alinhados. E uma boa rotina, uma rotina bem estruturada, faz com que essa criança também consiga se organizar melhor. Então, quando eu falo de uma rotina bem estruturada, como é que a gente pode implementar isso na prática? A gente pode usar calendários com figuras. Quanto mais rotina visual, melhor, tá, pessoal? Então, quanto mais figuras tiver, melhor para a criança também entender como ela pode lidar com as situações e como vai ser também o seu dia. Então, existem vários tipos de materiais. Então, chegar com a criança e mostrar para ela como vai ser o dia dela. Então, o que ela vai precisar fazer? O que a gente vai... onde a gente vai? O que ela vai ter nesse lugar? O que vai ter nesse lugar? E quando eu falo, gente, falar para a criança o que vai ter e mostrar para a criança o que a gente espera dela, é a gente descrever exatamente o ambiente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A criança, ela vai no supermercado com a criança. A partir do momento que a mãe, ou o pai, ou qualquer pessoa que sente com a criança e explique para ela como vai ser esse ambiente, o que caracteriza esse ambiente? E aí, descrever desde o momento que eles entrarem no carro. Então, olha, filha, a gente vai entrar no carro, a mamãe vai até o estacionamento, lá a gente vai parar no supermercado. No supermercado ele tem várias prateleiras com comidas, bebidas, tem coisas que a gente vai comprar, tem coisas que a gente não vai comprar hoje. Lá tem um carrinho, o carrinho é assim. E aí mostrar figuras, imagens desse supermercado, desse carrinho. Então, ó, o carrinho vai fazer um barulho, a gente vai empurrar o carrinho, e a gente vai colocar as comidas dentro, vai passar pelo caixa, enfim. Então, a gente está realmente descrevendo toda a cena, descrevendo todo o ambiente, e aí entra o mais importante quando a gente fala de previsibilidade. Não é só mostrar a rotina, o ambiente que aquela criança ela vai vivenciar, mas também mostrar o que a gente espera dele. Então, filho, no supermercado, a gente anda do lado da mamãe, segurando na mão da mamãe. Você só pode, se você quiser alguma coisa para comprar, você tem que pedir. Hoje você pode escolher uma ou duas coisas, se você quiser. Então, a comunicação, os combinados são muito importantes também para que a gente consiga realmente implementar a previsibilidade na criança. E sempre quando a gente fala sobre demonstrar o que a gente espera, a gente tem que ter uma comunicação muito clara e consistente com essa criança. Porque senão ela vai. Se eu falo só o que ela não pode fazer, ou só o que não é legal, eu estou mostrando para ela, eu estou ensinando o que ela pode fazer no lugar, eu estou mostrando como eu espero que ela se comporte. Então, se a gente não falar isso, é muito difícil também dela entender como ela pode vivenciar aquele momento. Agora, um ponto muito importante, antes da gente entrar na comunicação clara e consistente, é falar sobre a importância de alinharmos a rotina com a inflexibilidade. Porque todos nós sabemos que uma das características do diagnóstico do transtorno do espectro autista é a inflexibilidade a mudanças. E quando implementamos uma rotina muito bem estruturada, quando antecipamos com a criança tudo o que vai acontecer e como a gente espera que ela se comporte, como eu disse anteriormente, a gente também está trabalhando para que aquela criança entenda como vai ser aquele momento. E se acontecer algum imprevisto ou se acontecer alguma mudança, a grande probabilidade da criança também não conseguir lidar por conta da inflexibilidade cognitiva. E por isso precisamos ter um equilíbrio entre passar uma rotina para essa criança, trazer previsibilidade, mas também, sempre que for necessário, implementar imprevistos, implementar também, falar sobre a flexibilidade, que é tão importante quanto. Vou dar um outro exemplo para vocês, que já aconteceu, inclusive, em uma das vivências que eu já tive na clínica.
uma criança, ela sempre usava comida no mesmo prato. E quem aqui também não tem essa mesma uma rotina assim, né? De sempre às vezes usar o mesmo prato, o mesmo copo, fazer uma atividade no mesmo horário. Só que quando a gente fala de um desenvolvimento típico, estamos falando de pessoas que têm uma flexibilidade cognitiva. E quando isso sai do script, vamos dizer assim, a gente consegue se organizar melhor também com mais rapidez. Então, às vezes a gente se sente frustrado, a gente se sente triste, mas a gente consegue, vamos dizer assim, vida que segue. Com uma criança autista, por conta da inflexibilidade cognitiva, isso pode ser muito difícil. Então, eu sempre falo para todas as famílias e escola, sempre que puder, já traz coisas novas e diferentes. Não deixe que, às vezes, uma rotina que para a gente é comum, que essa rotina se estabeleça também nessa criança. Então, sempre mude os pratos de casa, mude os copos, mude o trajeto para algum lugar em específico. Então, eu sempre faço o mesmo caminho para ir a algum lugar. E se caso algum dia esse lugar estiver em obra ou estiver fechado? Então, para a gente vai, o que a gente vai pensar? Não, eu preciso mudar, então, a rota e eu vou chegar nesse lugar de qualquer forma. Para uma pessoa com transtorno do espectro autista, isso pode, inclusive, trazer uma crise, porque ela não vai conseguir lidar com essas mudanças, inclusive com tanta rapidez. Então, a gente já consegue, inclusive, prevenir essas situações a partir do momento que a gente sempre traz coisas novas, a gente sempre muda a nossa rotina também. Então, existe aquela parte que é importante, de trazer previsibilidade, de explicar e antecipar tudo o que é esperado, de trazer para ela como vai ser a rotina, mas, ao mesmo tempo, também trazer que dentro dessa rotina podem existir imprevistos e mostrar para ela também o que a gente pode fazer caso tenha imprevistos. Então, filho, a gente vai para a escola, mamãe vai te buscar, mas pode ter algum imprevisto. O que é imprevisto? É quando alguma coisa muda e a gente tem que fazer e vai ser algo diferente na nossa rotina. Então, se a mamãe tiver algum imprevisto, papai que vai te buscar, ou o vovó que pode te buscar, e tá tudo bem. Então, mostrar essa flexibilidade para ela também é muito importante. Mas vamos lá, quando a gente fala sobre comunicação clara e consistente. Estamos dizendo que a gente precisa especificar o comportamento que a gente espera da criança. Então, é muito comum a gente, às vezes, falar no geral, ou falar o que não pode fazer, e a gente esquece também de especificar e descrever exatamente o que a gente espera. Então, um exemplo para vocês. Às vezes, quem aqui nunca chegou e falou assim, guarda essa bagunça, arruma essa bagunça, essa quarto está muito bagunçado, arruma isso aqui. Mas será que a bagunça para a gente é uma bagunça para a criança? Será que todos aqueles brinquedos que ela colocou na sala, que ela colocou no quarto, é uma bagunça para ela? Então, se a gente só fala para ela arrumar a bagunça, será que ela está entendendo o que ela precisa fazer? Então, o primeiro ponto é, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela guarde aqueles blocos dentro da caixa. Então, em vez de eu falar para ela, arruma essa bagunça, ou guarda os brinquedos, eu vou especificar exatamente o que eu espero dela. Isso sim é uma comunicação clara. Então, guarde os blocos dentro da caixa azul, por exemplo. Então, a gente precisa mudar o nosso comportamento também. A gente precisa também ter uma disciplina na forma como a gente vai se comunicar, para que a gente tenha isso também nos resultados, na evolução e no desenvolvimento daquela criança. Então, outro ponto que é muito importante também, além de a gente especificar exatamente o comportamento que a gente quer que ela faça, é a gente também ser objetivo e falar apenas o necessário. O que significa isso, Ju? Significa que a gente precisa também não prolongar demais, usar frases muito longas para especificar algo que às vezes até mais simples e que vai ajudar muito mais a criança a entender. Então, quem aqui também já passou por uma situação de estar na fila com alguma criança ou estar atravessando uma rua e a gente fala para a criança assim, não pode correr, espera, você pode se atropelar, você pode se machucar. E aí a mamãe vai ficar muito triste. Então, a partir do momento que a gente fala tudo isso, às vezes a criança até já não está se atentando no que a gente está falando. Então, é muito importante que a gente seja o mais objetivo possível, mas sem descrever naquele comportamento que a gente espera. Então, um exemplo. Ande na fila atrás do colega. Então, eu fui objetivo, eu falei apenas o que é necessário e descrevi o comportamento que eu espero da criança. É muito melhor, e a gente vai ter um resultado muito melhor também, do que a gente, por exemplo, falar, não pode correr, tem que acompanhar e esperar, que senão você não vai, e o coleguinha vai ficar triste porque você furou furar fila não é legal. Então, aqui a gente já falei, usei uma frase enorme, e às vezes eu não especifiquei exatamente o que eu esperava dela, que era andar na fila, atrás do colega, seguindo os colegas.
Ó, tô vendo o comentário de vocês, tô adorando a participação e vocês conversando aqui comigo também. Daqui a pouquinho a gente pode olhar vários comentários e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente já está à disposição também para ir tirando, tá bom? Mas estou achando muito bom. E eu, como eu digo, né, reforço nosso comportamento enquanto profissional quando eu vejo todos engajados assim. Quando eu falo também sobre comunicação clara e consistente, qual é uma outra regrinha que é importantíssima da gente seguir? A gente também falava o que a gente espera, o que a gente quer que a criança faça, e não o que a gente quer, o que a gente não quer que ela faça. É muito comum. E isso tá, eu falo assim, tá enraizado na nossa cultura. Porque o que a gente não quer que ela faça, o que não pode fazer, incomoda muito mais. Então, a gente tende a sempre a corrigir o que não está legal, a falar o que não pode, a se atentar mais ao que ela está fazendo que não está legal. E a gente esquece também de ensinar o que a gente está esperando, o que a gente quer que ela faça. Então, é muito comum chegar, tô passando pela sala, eu vejo a minha criança jogando bola dentro da sala. O que, que eu tenho? O que, que eu, no automático, eu faço, geralmente? Não pode jogar bola aqui, você vai quebrar a televisão, vai estragar, você ficar de castigo. Mas eu estava descrevendo o que eu espero que ela faça. Eu ensinei o que ela pode fazer no lugar. Então, muitas das vezes, para a gente é óbvio. Mas só que para aquela criança é tão óbvio assim? Vamos lembrar que a criança ela está no processo de aprendizagem também. Ela está aprendendo e nós somos modelos. Nós precisamos ter paciência também e consistência nos nossos ensinamentos. Porque ela não vai aprender de uma vez, ela não vai aprender, a gente fala duas vezes, às vezes é um processo que é longo. E por isso há necessidade de muita paciência. Mas a partir do momento que a gente também consegue olhar por como a gente está ensinando e como a gente pode fazer de diferente, como a gente pode ter uma comunicação mais clara com ela, a gente consegue ver, inclusive, uma evolução muito mais rápida. Então, a partir de hoje, toda vez que vocês se depararem falando, não pode fazer, não faz isso, não é legal, usando muito o não, vamos parar para observar. A gente está falando mais do que ela não pode fazer do que ela pode fazer? Será que eu falei que ela não pode, mas será que eu ensinei para essa criança o que ela pode fazer? O que é legal? Porque se a gente não ensinar, a gente não vai garantir que a criança ela não está cumprindo, ou porque ela está desobediente, ou porque ela não sabe como ela se pode se comportar de forma diferente. Então, uma coisa é a criança ela se comportar da forma como ela sabe se comportar, porque ela não tem outra forma de brincar ou de interagir com aquilo que ela está fazendo naquele momento, ou porque ela sabe, ela tem consciência, ela já foi deixado muito claro para ela o que é esperado, mas mesmo assim ela continua não agindo daquela forma. Aí sim podemos afirmar que é uma criança que às vezes não está tendo controle instrucional, que não está sendo obediente. Mas até a gente afirmar isso, precisamos também nos atentar se a gente está deixando muito claro para a criança o que é esperado. Então, olha só um exemplo aqui para vocês que eu até trouxe. Não pode jogar bola aqui. Só pode jogar bola na quadra. Então, em vez de eu especificar para a criança o que ela não pode fazer, eu estou especificando o que ela pode fazer, quais são as regras. Eu estou deixando claro onde ela pode jogar bola. Então, não pode jogar bola aqui, para. Só pode jogar bola no quintal. Só pode jogar bola na quadra. Então, eu não estou reforçando o que ela não está fazendo e também, ao mesmo tempo, eu estou ensinando o que eu espero dela. Um outro exemplo, não pode deitar. Então, é muito comum, né? Às vezes a gente está numa rodinha, fazendo um momento de leitura para a criança. E aí uma criança vai e deita. Então, a nossa reação ali de imediato é, não pode deitar. Levanta e senta bonita, senta elegante para poder ver a historinha. Então, ao invés de a gente falar que ela não pode deitar, a gente vai descrever o que a gente espera dela. Sente com as pernas cruzadas. Então, eu estou demonstrando e estou descrevendo aquilo que eu espero. Faz sentido para vocês? Quero ver aqui nos comentários também. Outro ponto muito importante. Sempre que a gente vai dar uma instrução de uma atividade que é obrigatório, precisamos dar na forma afirmativa e nunca na forma interrogativa. É muito comum também, e é uma das instruções e orientações que eu mais dou, tanto nas escolas quanto para as famílias. Se nós queremos uma criança obediente, se nós queremos uma criança que tenha controle instrucional, que ela entenda o que está sendo pedido ali naquele momento, também precisamos ser claros. Então, se é uma atividade obrigatória, se a gente está esperando que aquela criança ela siga aquilo porque ela não tem escolha, porque
tudo na nossa vidinha, a gente tem momentos que a gente precisa ter algo, passar por alguma atividade obrigatória, e algumas coisas a gente pode escolher. Então, se uma criança vai até no parque de diversões, se uma criança entra no parque de diversões, ela tem que seguir regras. Ela precisa também, é uma atividade obrigatória, ela entender que para entrar naquele brinquedo, ela precisa entrar numa fila, né? Ela precisa aguardar, que para usar aquele brinquedo, ela precisa usar o cinto de segurança. Então, em todos os lugares que a gente frequenta, a gente precisa seguir regras. Existem coisas que são obrigatórias, a gente não tem escolha, a gente não pode escolher fazer ou não. Então, essas situações que são obrigatórias, a gente precisa dar uma forma afirmativa, porque senão a gente está dando escolha para a criança. E sem perceber, nos deparamos com crianças que às vezes respondem não. E a gente fala, nossa, mas eu estou falando para ela fazer, ela está me respondendo não. Mas às vezes, a forma como a gente deu a instrução contribuiu para que ela dissesse não. Se uma pessoa chega aqui para mim e fala assim, vamos comer? Eu posso dizer sim ou não, porque ela está me dando uma opção. Ela está fazendo uma pergunta. Agora, se eu falo, é hora de comer, eu não estou dando uma opção para aquela pessoa e para aquela criança. Eu já estou dizendo que aquele momento é momento de fazer tal coisa. Então, parece simples, mas no dia a dia, quando a gente se depara também com a forma como a gente está dando as instruções, como a gente está se comunicando com a criança, a gente percebe também que podemos melhorar a nossa comunicação para que a gente também veja uma melhora no comportamento da criança. Então, em vez de perguntar, vamos voltar para a sala? Vamos fazer atividade? Você quer tomar banho? Vamos lá com a mamãe? Vamos com a titia fazer tarefa? Então, a gente está oferecendo, a gente está aumentando a probabilidade da criança dizer, não quero, não vou. E por isso a importância de ser na forma afirmativa. Então, é hora de voltar para a sala. É hora de fazer tarefa. Está na hora de tomar banho. Então, eu estou descrevendo aquele comportamento e estou usando na forma afirmativa. Então, nós estamos dando escolhas para essa criança. Outro ponto muito importante também. Sempre que a gente vai dar uma instrução para uma criança, quando a gente está se comunicando com ela, principalmente uma criança autista, que às vezes tem dificuldade no rastreio visual, que a gente fala de contato visual, ou de se atentar também no que está sendo dito, a gente precisa estar próximo a essa criança. Quando eu digo próximo, não é, por exemplo, a criança estar lá na sala e eu na cozinha e falar, fulano, vai tomar banho, fulano, é hora de desligar a televisão, porque no parquinho, fulano, é hora de guardar os baldes do parquinho para voltar para a sala. Porque a gente não vai garantir que essa criança ela está totalmente atenta no que a gente está pedindo ou dando de instrução, como instrução. Então, para a gente garantir que ela realmente está se atentando, que a gente realmente garantiu a atenção dessa criança, tem alguns processos para isso. O primeiro passo é chegarmos próximo a essa criança, agachar na altura dela. E quando eu falo agachar na altura da criança, eu não estou dizendo que a gente precisa igualar a nossa autoridade em relação à criança, tá? Porque tem muitos meios de comunicação que falam que a gente precisa agachar na criança porque a gente tem que igualar a nossa autoridade. Não é. Nós, adultos, professores, famílias, precisamos sim ter uma postura de autoridade, que é diferente do autoritarismo. Só que, ao mesmo tempo, também precisamos nos agachar na altura da criança para garantir que ela vai se atentar para o que estamos falando, que ela vai olhar para a gente e que ela vai também entender o que a gente está passando para ela. Então, agachar na altura dela significa isso, tá? É a gente realmente garantir a atenção dessa criança e o contato visual dela com a gente. Então, o primeiro passo, eu cheguei próximo dessa criança. Se ela está brincando, se ela está atenta num desenho, eu vou conversar com ela? Não. Primeiro ponto é eu obter a atenção dela. Uma estratégia muito legal, que funciona muito bem, é eu comentar sobre o que ela está fazendo, porque eu vou garantir ali 2, 3 segundinhos da atenção dela antes mesmo de dar uma instrução. Até para ela não emparelhar a minha presença só com demanda específica. A professora só chega perto de mim para dar uma demanda. Aí a mãe só chega perto aqui quando eu estou na televisão porque é para desligar. Então a criança vai percebendo isso. E a partir do momento que você vai se aproximando, ela já começa a transmitir um comportamento inadequado. E aí, muitas das vezes, os profissionais, os pais chegam para nós e relatam, nossa, do nada ela começa a gritar, quando eu nem falei para ela desligar a televisão, ela já está gritando. Mas porque ela já entendeu que a sua aproximação sempre vai ser para algo que ela não está afim, ou que ela não quer naquele momento. Então, precisamos também nos atentar para isso. Aproximar das crianças também para elogiar,
para comentar sobre o que ela está fazendo, para brincar junto com ela, e não só para dar uma demanda específica. Mas voltando aqui, se eu quero dar uma demanda para a criança, uma instrução específica, eu me aproximei dela e ela está já atenta a algum outro objeto, a algum outro estímulo, eu vou obter a atenção dela primeiro. Então, eu vou comentar. Nossa, que legal essa caixa que você está brincando. Ai, esse desenho é muito legal, né? Como que esse desenho chama? Me mostra. Ou me mostra esse desenho que você está fazendo. Nossa, tão bonito. Então, eu fiz um comentário sobre o que ela está fazendo. E aí, ela já se atentou para mim, ela já me olhou. Nisso, eu venho com a minha mão barrando aquele objeto ou aquele estímulo, igual está na foto aqui. A partir do momento que eu barrei, eu coloquei a minha mão e já chamei o nome dela, ou já dei algum sinal ali para ela me olhar, aí sim eu vou dar a instrução. Então, vocês percebem que são alguns passos que a gente pensa assim, nossa, até eu realizar tudo isso já é. Mas a gente gasta muito mais tempo falando 1, 2, 3, 4 vezes até a criança fazer, do que a gente realmente já começar desde o início, aumentando a probabilidade dela se atentar no que a gente está pedindo. Então, agache sempre, ou tenha atenção dela primeiro fazendo algum comentário, e aí sim, quando ela te olhar, ou você chamar e ela se atentar, você dá a instrução. E de preferência sempre na frente dela, tá bom? Que aumenta a minha chance dela conseguir ter o contato visual com você. Um outro ponto também que a gente sempre traz. A gente precisa ter uma instrução de 3 passos. O que significa a instrução de 3 passos? A gente fala, a gente mostra e a gente também faz com a criança. Então, é muito melhor, e a gente fala que aumenta também a probabilidade da criança ter mais controle instrucional e estar mais presente com a gente, inclusive seguir nossas instruções, quando a gente fala da instrução uma vez. Se cada criança ela não segue, a gente precisa garantir que ela não está seguindo, porque ela não sabe como tem que fazer. Por isso a gente vai mostrar para ela como que faz. Só assim a gente vai garantir realmente que a criança ela não está fazendo porque ela não sabe o que está sendo esperado dela. Agora, se eu falo, a criança não faz, e eu começo a repetir, e a criança continua não fazendo, além de eu não ter a certeza que ela está entendendo o que eu estou pedindo dela, eu também estou garantindo e aumentando a probabilidade de ela continuar sendo desobediente ou continuar não seguindo as minhas instruções quando são dadas. Isso vai fazer com que aquela criança faça na hora que ela quer fazer. Alguém que conhece uma criança assim, que só faz quando ela quer, aí eu tenho que pedir para ela 10 vezes para tomar banho. E ela vai e depois tropeça 10 vezes. Ela não foi porque seguiu a sua instrução, ela foi por a hora que ela quis ir, porque para ela naquele momento estava mais interessante. Então, a gente não está garantindo que ela realmente está seguindo a sua instrução, que é algo importantíssimo para a aprendizagem. E aí, então, um exemplo para vocês. Se eu peço para a criança abrir a torneira, então eu falo, abre a torneira. Se essa criança ligou a torneira, né, que é melhor. Se a gente fala, liga a torneira, e a criança não ligou, o que eu preciso fazer? Eu vou repetir a instrução até ela fazer? Não, eu já vou garantir a aprendizagem, já vou garantir que ela faça aquilo que eu estou pedindo, para aumentar o meu controle instrucional, conseguir também reforçar o comportamento dela, quando ela também, nas próximas vezes, já realizar essa instrução sozinha, e também eu vou garantir que ela está entendendo o que eu estou pedindo para ela. Então, se eu falo, liga a torneira, ela não ligou, eu vou falar, liga a torneira sim. Então, eu vou dar um modelo para ela. Eu vou ligar a torneira, mostrando para ela qual foi o movimento, qual foi o comportamento que eu realizei para ligar a torneira. E aí, uma coisa muito importante, quando eu mostro, eu não deixo assim e falo, é assim e não exige que a criança faça. Porque uma coisa é falar, liga a torneira sim, ligar e não exigir que ela faça. Então, eu estou fazendo por ela. Ela está aprendendo a fazer esse movimento, a emitir esse comportamento? Não está. Então, quando eu dou um modelo falando liga a torneira sim, eu fiz o movimento, eu desligo a torneira e aguardo ela me imitar. Isso se chama modelação na análise do comportamento aplicada. Então, eu estou dando um modelo do que eu espero que a criança faça. Se ela não realizar a imitação, se ela não me imitar, fazendo o mesmo movimento de ligar, aí eu vou para um terceiro passo, que é o fazer com ela, que a gente chama de ajuda física. Então, eu vou pegar na mãozinha dela e vou fazer junto com ela o movimento de ligar. Assim, estou garantindo que ela está aprendendo o que eu estou pedindo e estou garantindo também que ela siga a minha instrução na primeira vez que eu solicitei.
Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandando também no bate-papo, tá bom? Olha só. Então, isso serve para todos os momentos, tá? Em todas as situações. Para ela escrever o nome dela, para ela tomar banho. Então, você fala assim, toma banho. Mas, em vez de eu falar tomar banho, pegue o sabonete, passe no braço. Então, eu estou especificando o comportamento que eu espero. Ela não passou, eu vou pegar o sabonete, eu vou mostrar para ela como que faz. Se ela, mesmo assim, ela não fez, eu vou pegar a mãozinha dela e eu vou fazer o mesmo movimento para ela entender o que é passar o sabonete no braço, que está relacionado ao tomar banho. Então, são passos que a gente vai dando, um passo de cada vez, para ensinar essa criança também a como ela pode emitir esse comportamento e, ao mesmo tempo, aumentar a autonomia dela. Principalmente que a gente ensina e dá essa ajuda física de início, a gente vai retirar essa ajuda, porque a partir do momento que ela vai tendo mais contato com essas situações e ela vai aumentando a gente vai aumentando também a presença dela em momentos semelhantes, a gente também vai garantir que ela aumente a chance de emitir esse comportamento sem nossa ajuda. E aí, onde a gente chega no que a gente sempre deseja, a autonomia. A criança faça de forma independente, sem necessariamente estar dando essa ajuda. E aí, quando a gente fala de autonomia, já ultrapassando um pouquinho aqui os nossos slides, também precisamos nos atentar até que ponto estamos dando muita ajuda que não é necessário. É muito comum, antes mesmo de esperar para ver se a criança realiza aquela instrução que eu estou dando, eu já fazer por ela ou já ajudá-la. Também acontece isso por aí? E aí, quando a gente também depara em situações que a criança ela não tem autonomia, não porque ela não sabe fazer, mas porque ela não precisa. Sempre vai ter alguém ali fazendo por ela, auxiliando. Então, vocês percebem que eu só dei uma ajuda física depois que eu dei instrução e esperei, e depois que eu dei um modelo, eu mesma fazendo, para ver se ela imita. Assim, já está garantindo também a não a, a não ter aquela dependência, tanto emocional quanto física, que muitas crianças têm de nós, responsáveis ou profissionais, e às vezes é muito mais o manejo do adulto em relação àquela criança. Outro ponto muito importante, a gente precisa também se atentar mais para o que a criança faz de adequado. Quem aqui também já ouviu falar bastante no reforço? A palavra reforço ela é muito usada na análise do comportamento, nas terapias e intervenções ABA. E usamos essa palavra, mas ela tem, muitas das vezes as pessoas dão outro significado para ela. Falamos de reforço, todo aquele comportamento que aumenta a probabilidade de voltar a acontecer. O que isso significa? Que toda vez que uma criança emite um comportamento, tudo que acontece depois desse comportamento vai fazer com que ela volte a emitir essa mesma postura ou não. Então, eu vou dar um exemplo para vocês assim, muito simples. Se eu passo todos os dias pelo porteiro e eu dou bom dia, e esse porteiro me dá bom dia, ou seja, me emitiu um comportamento de dar bom dia, e o porteiro me respondeu dando bom dia, eu fui reforçada. Aumenta a chance de eu continuar dando bom dia para ele todas as vezes que eu passar pela portaria. Agora, se eu passo o bom dia no primeiro dia, ele não me responde. No segundo dia, eu dou bom dia de novo. Ele continua não me respondendo. Lá pelo terceiro ou quarto dia, eu vou continuar dando bom dia para ele? É muito provável que não, porque o nosso comportamento não foi reforçado. Então, os comportamentos só acontecem e voltam a acontecer se são reforçados. E é por isso que uma das coisas mais importantes quando falamos de comportamento infantil muitos dos comportamentos das crianças ocorrem por causa da reação dos adultos. Muitas das vezes as crianças elas estão recebendo muito mais punição do que reforço. Quando a criança ela está se comportando bem, de forma adequada, de forma como a gente espera, parece aquele alívio, né? Aquela sensação de, ufa, ela está bem, ela está tranquila. E a gente não se atenta para isso, a gente não elogia, a gente não se aproxima, a gente não dá a atenção necessária. Só que, ao contrário disso, muitas vezes quando a criança ela está ali irritada ou emitindo algum comportamento disfuncional, a gente tende a dar muito mais a nossa atenção. A gente tende a tentar solucionar aquele problema, que é um problema mesmo, porque incomoda, né? A gente não quer ver uma criança chorando, uma criança irritada, incomoda a gente também, somente dependendo do nosso dia. É difícil, é muito difícil. A gente não quer que a criança ela entre em uma situação dessa.
é desgastante não só para ela, mas para a gente também, enquanto adulto. Só que para isso a gente também precisa se atentar, se a gente está dando muito mais atenção para esses momentos do que para os momentos adequados. E é onde eu falo que quando a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, a nossa chavinha muda. Porque a gente gasta muito mais tempo brigando, falando, corrigindo ou dando atenção para o que ela está fazendo de errado. E a gente para e percebe que o tempo ali que ela está adequada, que ela está emitindo comportamentos que são esperados, a gente passa despercebido. E aí é onde a gente se depara com aquela situação. Eu falo, eu corrijo, eu falo que tem que ser feito dela, tem que fazer, e ela continua pirraçando, ela continua sendo desobediente. Então, será que ela está pirraçando mesmo? Será que ela está sendo desobediente mesmo? Ou porque está funcionando para ela? A gente só se comporta porque funciona. Todos os comportamentos que eu emito, que você emite, é porque funciona para sua vida de alguma forma. E aí, se a criança ela continua, mesmo vocês já explicando, mesmo vocês conversando, mesmo vocês colocando de castigo, mesmo vocês, às vezes, até batendo na criança, se ela continua emitindo aquele comportamento, é porque aquele comportamento para ela funciona de alguma forma. E muitas das vezes, na maioria das vezes, está funcionando porque ela obtém a sua atenção. Mesmo essa atenção seja através de broncas. Porque a gente pensa assim, nossa, mas eu estou corrigindo, eu tô brigando com a criança, e mesmo assim, para ela é bom. Se ela não tem a atenção necessária para quando ela se comporta bem, ela prefere ter uma atenção através da correção do que não ter nada. Faz sentido para vocês? Então, o primeiro ponto aqui, comece a tentar porque ela faz de adequado. Quando, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que uma mãe está em reunião. E aí, aquele momento de reunião, você está concentrado no trabalho, e aí a criança começa. A criança vem, chega e fala de forma adequada. Mamãe, olha aqui. Mamãe, olha aqui. O que geralmente a gente faz? Peraí, eu tô em reunião, peraí. E aí a criança pensa assim, ó, falei de forma adequada, chamei a atenção da minha mãe, e ela não se atentou e não me deu atenção. Então, eu já sei que eu nem vou conseguir a atenção da minha mãe. Aí sabe aquela criança que depois lá na cozinha, naquele armário que não pode mexer, ela vai naquele armário, e ela vai pegar no prato, ela vai colocar o dedo na tomada, porque ela sabe que aquilo ali vai obter essa atenção. E é dito e feito. Se a criança ela vai no armário da cozinha, se ela vai na tomada, o que a gente tende a fazer? A gente para tudo, para a reunião, a gente para o que a gente estiver fazendo para ir lá e falar, não posso se machucar, não. Deu atenção. A atenção que ela quer naquele momento. Então, muitas das vezes a criança, a primeira iniciativa de comunicação dela é uma comunicação adequada, mas a gente espera ela se comportar de forma adequada para dar a atenção que ela estava desejando naquele momento. Outro exemplo aconteceu com você, eu vou dar um exemplo para vocês, aconteceu esse final de semana. Eu tenho uma sobrinha que está com 5 meses, e aí a minha irmã estava comentando. Ela começa a dar uns resmungos, e eu sei que ela quer atenção, ela quer o meu colo. Então ela começa assim, Só que aí eu espero um pouco. Eu espero porque é para ver se ela fica tranquila, sem precisar pegar no colo. Só que tá acontecendo. Eu falei, Isabela é minha irmã. Vamos ter cuidado aí, porque ela tá ali, ó, resmungando, de forma adequada ainda, com o tom de voz baixo, que você não tá pegando. E aí, quando ela grita e começa a chorar, você pega. O que você está ensinando para ela sem perceber? Lá quando ela tá, com 5 meses, que eu preciso chorar e eu preciso gritar para ter o colo da minha mãe. E quando eu dou só dou uma resmungadinha, que é a minha forma de comunicação neste momento, porque ela está com 5 meses, eu não obtenho aquilo que eu desejo, não fui reforçada. Então, é melhor a gente dar a atenção neste momento, quando ela está agindo de forma adequada, quando ela falou de forma adequada, quando ela agiu de forma adequada, do que a gente dar atenção depois que ela já está ali em diversos comportamentos inadequados e a gente já não tem o controle da situação. Então, comecem a reagir de forma positiva aos comportamentos adequados das crianças. O professor, quantas vezes aquela criança problema é a criança mais conhecida da escola? Então, todos da escola conhecem a criança problema, a criança que é custosa, a criança que não segue as instruções, até o segurança da escola já conhece essa criança. Mas quem que conversa, quem que comenta sobre aquela criança que está seguindo todas as regras, está seguindo todas as instruções? A gente esquece dessa criança, né? Porque a gente dá muito mais atenção para aquela que não está legal. Como eu falei para vocês, porque incomoda mais mesmo.
mas a gente precisa a mesma energia que a gente vai gastar corrigindo, tentando ensinar aquela criança que está emitindo de forma inadequada, comportamento inadequado, a gente pode gastar a mesma energia elogiando e mostrando aquilo que é esperado, elogiando a criança que está seguindo. Assim, a gente já consegue ter uma evolução significativa naquela criança que está emitindo inadequado, porque ela vai ver que ela tem muito mais atenção quando ela se comporta bem, e ela tende a imitar o comportamento do outro. Todos nós, tem vários estudos, e vocês já devem ter visto alguns vídeos que mostram, às vezes, uma pessoa entrando numa sala, e aí ela vê uma pessoa levantando, ela tende a levantar também, porque ela está imitando aquela outra pessoa. Então, se alguém está ali conversando na aula, em vez de parar a aula e falar, fulano, não pode conversar, olha só, carinha triste para a criança estar conversando. Em vez de atenção para isso, que não está legal, que ela está fazendo de errado, pare a aula e fala assim, nossa, que orgulho, olha só, fulano, ciclano, se atentando aqui para a pro, olhando para a professora, sentado, em silêncio. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Nossa, estou muito feliz. Olha só que bacana isso. Eu estou descrevendo, olha a minha comunicação clara que eu acabei de mostrar para vocês. Eu estou descrevendo o comportamento que eu espero, que é estar sentada, olhando para a pro, em silêncio. E estou também reforçando aquelas pessoas que estão seguindo e aumentando a chance de elas continuarem emitindo esse comportamento. E a que não está seguindo, ela vai começar a olhar e falar assim, opa, eu não estou tendo atenção aqui, todos estão elegantes, menos eu. E ela tende a imitar o comportamento das outras crianças também para obter essa mesma consequência, esse mesmo reforço. Isso é ótimo, né, Juliana? Quando a gente vai fazendo esses apontamentos, colaborando com os professores, com essas Sim. orientações de forma bem assertiva. Nós estamos com muitas perguntas para a gente trazer, e essas perguntas vão colaborar com aquele fechamento especial que você tinha preparado, quando você traz a organização, a importância da gente diluir as atividades, quebrar em tarefas menores, mas a gente pode seguir aqui com as perguntas, pode ser? Pode, maravilha. Então tá ótimo. Então vamos lá. Gente, temos perguntas especiais aqui. A Sueli, ela traz uma pergunta para nós, a Sueli de Souza Gasoli, relacionada à questão da rotina. Como a rotina ser uma figura necessária para fazer ali esse movimento, só que a criança às vezes não quer seguir essa rotina. Ela vai lá e rasga a rotina que foi apresentada. E como que a gente pode sugerir para a professora Sueli organizar uma rotina mais dinâmica? Sueli, ótima pergunta. Olha só, vamos observar. Se a criança ela está rasgando e tirando, provavelmente essa rotina está mais atrapalhando, sendo mais aversiva para ela do que ajudando. Você concorda comigo? Porque todos os materiais que a gente utiliza é o quê? Para beneficiar a criança, para ajudar essa criança. Se ela está rasgando ou tirando, ela está mostrando para a gente que aquilo ali não está sendo suficiente, que não está sendo mais aversivo do que realmente benéfico. Então, o primeiro ponto é, como eu estou mostrando essa rotina para ela? Estou colocando como demanda? Isso é muito comum de acontecer. A gente colocar a rotina e tornar essa rotina uma demanda. Então, pedir para a criança colocar, pedir para a criança mesmo preencher. E aí, a criança vê naquilo como uma tarefa que é obrigatória. Então, deixa de ser prazeroso. O primeiro ponto utilize personagens que ela gosta, se realmente a rotina for muito importante para ela, porque às vezes só de forma, você usar, a gente fala de forma vocal, né? Sem precisar usar figuras, talvez essa criança, dependendo da desenvolvimento dela, já é suficiente. Mas se não for, se realmente sabe da figura, começa a colocar personagens que ela gosta, entra aquela criatividade, né? Que todos os familiares e profissionais também precisam adquirir. Então, você pode fazer slides, um videozinho do personagem falando com ela. Hoje tem tantos aplicativos que, inclusive, você grava a sua voz e coloca na voz do personagem específico. Então, a gente tem que assim, desvirar mesmo algumas vezes até aquilo funcionar. Mas uma coisa é certa, não está funcionando para ela. A gente precisa mudar e ver outras formas de trazer essa rotina. Pensa nas outras estratégias, trazendo personagens, vídeos, às vezes só falando de forma vocal e não colocando como demanda. Não peça para ela colocar. Coloque você mesmo. Você mostra, você vai colocando a figura e relatando para ela, para que não seja uma demanda, não tenha um custo de resposta muito alto para essa criança.
Espero que tenha Isso ajudado. Isso é muito importante, quando nós falamos sobre a rotina, que ela seja montada como um momento de muita alegria também, mostrando para a criança como que está o seu dia, como que nós vamos Exato. vivenciar esse momento, nosso primeiro horário, como que eu organizo a minha atividade. Podemos Uhum. colocar ali painéis da rotina, com cartões que possam ser deslocados, trazendo essa informação. E a rotina, Perfeito. gostaria até de deixar um reforço aqui por conta da pergunta da Valéria, que ela traz essa relação da rotina para a criança típica e para a criança atípica. Uhum. Hoje, a rotina, ela é importante para todas as crianças, porque ela vai organizar o pensamento, vai trazer a questão de previsibilidade, diminuindo a ansiedade. Hoje nós estamos com crianças um pouco impaciente por conta das respostas Sim. rápidas que ela tem em tudo. Ah, pego uma Isso. tecnologia, um aparelho celular, não gostei, passo para o próximo vídeo, passo para o próximo. Então, ela tem uma demanda de resposta muito rápida. A rotina traz para ela uma organização para assentar esse pensamento. E a rotina, tanto na unidade escolar quanto com a família. Então, você que é pai, Sim. mãe, tio, tia, que está aqui, já sinaliza com a gente e assume É. também esse papel de apoiar. Porque a rotina, gente, é importantíssimo entendermos que a rotina ela é da criança e não a rotina da família, que esse é o nosso maior desafio. Quando a gente começa a trabalhar as questões da rotina, nós percebemos que a criança dorme no horário que a família dorme, a criança come no horário que a família come. Então, a criança em si mesma, ela não tem uma rotina respeitada que precisa para o seu desenvolvimento biológico, seu desenvolvimento cognitivo, para diminuir essas questões de estresse, de ansiedade, né? Geralmente chega às vezes criança Exato. cansada na segunda-feira, segunda-feira é o É. dia, né? Ali nós temos a Hum. professora Marlúcia até comentou essa relação com o foco, que algumas crianças autistas não têm foco em nada. E é por isso a importância de observar os centros de interesse, né, Juliana? É, e aí, Fabiana, só acrescentando algo muito importante também na pergunta da Valéria, é que existe só uma diferença entre a rotina de uma criança típica e atípica. É que na criança atípica a gente tem que apresentar várias vezes. Então, por exemplo, numa escola, às vezes numa criança típica, você passar no início da aula já é o suficiente. Numa criança atípica, só passar no início da aula não é o suficiente. A gente tem que passar a cada quebra de atividades. Então, a cada momento ali, a cada situação nova, então, eu vou do parquinho para a sala, eu vou da sala para uma outra atividade. Então, a cada quebra de atividade, é importante relembrar essa rotina também, para aumentar mais ainda a previsibilidade e diminuir o comportamento problema. Em relação também à organização, em relação ao Uhum. pensamento rígido. A importância da flexibilidade é um ponto importantíssimo, e as atividades organizando rotina, incentivo, é importante para realizar essa troca. Temos uma pergunta Exato. aqui da Adriana, que ela traz ali até um comentário sobre a utilização do não no final das palavras, né? Que isso tem colaborado para que haja um entendimento da orientação dada. Em Então, alguns momentos, o não é necessário, né, Juliana? sim, sim. Até porque a gente ouve muito assim. Não, a gente não pode falar não para as crianças. Não, a gente tem sim. A gente tem que falar não, a gente tem que ter autoridade. A gente precisa mostrar para aquela criança o que ela não pode fazer. Mas mais importante também do que só falar o não, é também te mostrar o que a gente espera. Se a gente só fala não pode morder, não pode bater, a gente está garantindo que aquela criança saiba como ela pode fazer de diferente? A gente está falando que não pode, mas o que pode? Então, é importante a gente falar não, é importante a gente ter limites, a gente ter nossa autoridade um dia, vamos dizer assim, mas também é muito importante a gente demonstrar o que a gente espera dela, e não só colocar o não. Dentro da organização de uma rotina, do dia a dia da sala de aula, nós sabemos que existem alguns desafios que estão presentes. Algumas crianças têm comportamentos um pouco mais disruptivos, crianças que choram, crianças que mordem, crianças que se desestabilizam emocionalmente com muita facilidade.
E aí, nesse processo, Juliana, nós com o projeto Inclusivo Mundo TEL, nós trabalhamos muito essa relação do fortalecimento da comunidade, das crianças, do entorno, para que uma criança possa apoiar a outra, gerando essa conexão, essa afetividade, para diminuir os comportamentos disruptivos. Você poderia deixar ali uma sugestão para a Vanessa, porque hoje ela tem um desafio em relação a esses comportamentos disruptivos também. Sim, sim. É muito comum, até porque quando a gente fala, principalmente em crianças atípicas, por quê? São crianças que eles não têm a comunicação funcional. Então, se não tem comunicação funcional, muitas vezes elas vão resolver os problemas delas realmente com comportamento problema. Então, eles têm muitas barreiras de aprendizagem, que a gente chama, que às vezes é baixa motivação, baixo controle instrucional, que foi o que eu foquei muito na aula de hoje. A gente aumentar nosso controle instrucional para diminuir e prevenir comportamento problema. Mas o primeiro passo é a gente identificar o porquê que ela está emitindo esses comportamentos. Por que ela está mordendo, por que ela está agredindo. Então, a gente precisa olhar de uma forma individualizada para este caso. Mas, a gente tem, como quando a professora Fabiana fala de fortalecer também a nossa rede ali, de fortalecer as crianças, a gente também falar com essas crianças. Olha só, o coleguinha, todas as facilidades que essa criança tem, então, ele gosta disso, ele sabe fazer isso, mas às vezes já perceberam que ele morde, ou que ele fica um pouco irritado. O que a gente pode fazer quando ele se comportar assim? Esse é o primeiro ponto para a professora conseguir, inclusive, ajudar essa criança que está em motriz ou está em comportamento problema. Porque se ela entra num comportamento problema e a sala se desestrutura, a gente não vai conseguir ter um resultado. Então, primeiro ponto, converse com as crianças e falem para elas o que vocês esperam também, como vocês esperam que ela se comporte em uma situação dessa para que você consiga auxiliar. Agora, como é que eu vou auxiliar essa criança? No momento de sala de aula, eu sempre falo que a gente precisa prevenir o máximo possível, porque é muito difícil a gente realmente controlar, pensando em uma professora sozinha, numa sala de aula com 20, 30 crianças. Não é fácil, é muito difícil mesmo. E como eu vou controlar essa criança numa situação dessa? Então, a gente tem que tentar prevenir o máximo, com previsibilidade, tendo uma comunicação clara, e também trazendo para essa criança, ensinando essa criança como ela pode se autorregular. Então, e não no momento que ela já está irritada, mas aproveite o momento que ela não está emitindo, não está mordendo, não está emitindo, não está agredindo. Ensine para ela como é que ela pode respirar, como é que ela pode se acalmar, porque você vai precisar muito disso no momento que ela estiver assim. No momento que ela morder, eu preciso fazer com que ela acalme. E só vai falar, você precisa acalmar, às vezes pode até irritar mais ainda e dificultar o processo. Nós Então, falamos muito no projeto, nas práticas da vivência do projeto, essa questão da observação. Porque a sim, criança, ela vai dando sinais. Ela não vai exato. se desregular na última ação que aconteceu. Ela vem de uma Exato. sequência de comportamentos. E essa sequência, com aquela última atividade, gerou esse movimento disruptivo. E quando a gente trabalha com a criança essa questão do autoconhecimento, para que ela possa se identificar, para ajudar ela a se controlar, a se equilibrar, seja o momento do exercício de respiração, o exercício para fazer uma outra atividade, gerando essa conexão. Mas eu quero fazer um pedido aqui, gente, rapidinho. Vamos lá. Gente, nós estamos aqui com mais de 400 pessoas ao vivo, mas nós temos pouquíssimos likes, gente. Vamos pegar ali, ó, clicar um joinha. Vamos lá, todo mundo junto ali, ó, um joinha, porque o que nós estamos falando aqui para vocês é de muito coração, é de muito valor, e nós estamos aqui para somar com todos vocês. Então vamos lá, gente, colocando ali aqueles joinha, aumentando o número de likes aqui, e não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, porque todas essas dúvidas que vocês estão colocando aqui pode se tornar um vídeo muito especial, né, Juliana? Para a É gente verdade. compartilhar com vocês. Porque aqui tudo é pensado com muito carinho para você educador, para você família, que faz parte do projeto O Mundo do Theo. Então vamos lá, gente, clicando ali para a gente curtir, aumentar ali os nossos likes, para que a gente possa ali ter essa relação cada vez mais forte, hein? Então, clicando ali no joinha e vamos lá. Pessoal,
E temos aqui mais uma pergunta especial aqui, Juliana, essa relação da afetividade do relacionamento. Como que nós podemos fortalecer essa relação entre os nossos estudantes, os nossos professores? Você que tem uma visão como psicóloga, que sempre colabora com essas vivências no dia a dia nas unidades escolares. Sim. Primeiro ponto, conhecer as nossas crianças, conhecer os nossos alunos é muito importante, é fundamental no processo da nossa relação também. Então, a partir do momento que a gente tem um momento com os pais, pergunte para esses pais como que é essa criança, o que que ela gosta, o que que ela não gosta. Observe também, gente, é um ponto importante, a gente esquece de observar, né? A gente tende a já querer agir, de querer já resolver, de querer fazer, a gente esquece de observar. Observar como ela vai lidar, como que ela vai responder, o que que ela vai fazer, porque a observação, ela é fundamental para a gente aprender também a como manejar com essa criança. Então, para a gente melhorar nossas relações, a gente precisa conhecer, a gente precisa observar, a gente precisa ter paciência e consistência, porque às vezes a gente não vai conseguir um resultado de um dia para o outro. Lidar com o comportamento humano, lidar com as diferenças, não é um processo rápido e fácil, mas a gente tem consistência, um dia após o outro. Às vezes a estratégia não é que ela não funcionou, às vezes eu não apliquei o tempo necessário para que ela funcionasse. E isso envolve realmente também a paciência. Então, ser parceiro das famílias. Então, perguntar para as famílias o que elas estão gostando, o que elas não estão, o que elas acham. Da mesma forma que a gente também espera que as famílias levem isso para os professores, né? Para que vocês decidem juntos. Todos precisam estar ativos no processo de decisão, na tomada de decisão, porque os dois ali, eles estão compartilhando as horas com aquela criança, eles estão juntos no processo de desenvolvimento. E ter essa parceria é muito importante também para a gente consiga ter os resultados necessários. Tem uma pergunta muito especial da Dani Tibo. E essa pergunta, ela fala sobre o desafio da implantação da rotina em diferentes espaços. E aí a gente entra com aquele velho desafio que todos nós passamos, né? Na casa da mãe é de um jeito, na casa da avó, tudo é muito permitido. Mas com as crianças autistas é extremamente importante a manutenção da rotina. Uma sugestão é uma organização de uma estratégia, de uma rotina flexível, que ele possa aplicar em diferentes espaços, em diferentes grupos sociais, e reforçando essa relação da família, para que essa relação de acolhimento ela seja forte, porque é uma rede de apoio. Não é possível, né? Quando você faz todo um trabalho para você orientar, aí de repente chega num espaço e desconstrói tudo. Então, nós vamos trabalhar aqui nesse caso, dando a importância desse bate-papo com a família, na construção dessa rede de apoio, porque nesse caso a manutenção da rotina é importante para gerar essa tranquilidade para a criança. Então, não é que você é exigente, não, é que você está buscando o melhor para o seu filho, não é, Juliana? Exatamente. E a gente também alinhar nossas expectativas, né? Eu achei fantástica a sua fala, Fabiana, de a gente se comunicar, e também ter essa comunicação com a nossa rede de apoio. Eu acredito que esses avós, eles também fazem parte da rede de apoio. E provavelmente essa criança, ela vai muito também, ela frequenta muito essa casa. A gente não vai mudar o comportamento do outro. Muitas vezes a gente não consegue mudar, mas a gente consegue também alinhar, a gente consegue transmitir o que a gente espera. Então, ter essa comunicação clara também com os outros adultos que convivem com a criança é tão fundamental quanto. Principalmente porque vô e vó quer proteger, né, gente? Vô e Sim. vó, se deixar, vai fazer sempre a comidinha que a criança gosta, do jeito que gosta. É assim, eu sei porque eu sou mimada, eu fui criada por vó, gente, eu sei que é um desafio. E quando nós falamos sobre essa rede de apoio familiar, temos ali uma relação muito forte entre família e escola, porque é uma relação
de apoio, uma relação de construção. Por isso que o projeto Inclusivo Mundo TEL traz esse olhar quando nós falamos do todos a bordo, quando nós convidamos vocês, família, para participar com a gente aqui desses momentos de troca, porque são os educadores do município de vocês que estão aqui, que estão participando, que estão compartilhando novas experiências, agregando valor para a sua prática pedagógica no dia a dia, para olhar o seu filho, o seu neto de uma forma diferente, sempre com muito respeito, mas principalmente com novas estratégias, com novas metodologias, porque é isso que a gente traz aqui, estratégias, sugestões, uma palavra de conforto, porque a gente precisa sempre ter esperança, mas esperança do verbo esperançar, de ter atitude nesse processo, de querer mudar. Então, para que a gente possa vencer esse preconceito, a conscientização é muito importante. Então, você que está aqui hoje é muito especial para nós. É muito especial que se você conhece uma pessoa autista, se você conhece uma família que tem uma criança autista que não teve a oportunidade de estar aqui, compartilhe o link, compartilhe as informações para que a gente possa conscientizar as pessoas ainda mais. Faço um convite para vocês fazerem uma foto bem legal, escolha o momento que vocês estão hoje aqui nessa formação e poste nas redes sociais, já marque ali @ do projeto Mundo TEL, para que a gente possa também mobilizar essa comunidade. Imagine cada educador que está aqui, familiar, compartilhando, que está no momento estudando, aprendendo um pouco mais para conhecer essa criança, para conhecer novas estratégias, o quanto nós vamos mobilizando a nossa comunidade. Fala assim, nossa, aqui tem um grupo que está estudando sobre isso. Nossa, eu também quero aprender, eu também quero fazer parte desse movimento de inclusão e de muito acolhimento. Aqui temos uma pergunta da Valéria, que ela fala sobre a questão da angústia familiar, que é a questão do atendimento, da medicação. Porque a gente sabe, Juliana, o quanto é importante, quando a criança tem uma medicação, a importância de manter a rotina, principalmente dessa questão dos medicamentos para a saúde. Sim, sim. Muitas crianças, elas dependem de uma medicação, principalmente se apresentavam com comorbidade, um TDAH. Então, a medicação ela vem para somar no desenvolvimento dessa criança. Mas eu entendo também o lado dos pais, porque muitas das vezes eles se sentem seguros, não pela medicação em si, mas porque eles não são bem orientados. Não existe um profissional ali que vai realmente explicar para esses pais quais são os efeitos colaterais dessa medicação, ou o que ela pode trazer de melhorias para essa criança. Então, o que a gente precisa mudar essas políticas públicas, trazer mais profissionais capacitados, para realmente estar junto com esses pais e mostrar para eles a importância da medicação. Porque se a gente só falar que tem que fazer, é difícil, né? Porque a gente também não tem esse conhecimento, e eu entendo, assim, às vezes eles terem demorarem a começar a medicação por falta de informação. Terem uma E o que a gente faz aqui, resistência também, né? Tem uma resistência ao novo. Então, a gente sabe que existe ali um momento muito delicado para todos os pais, quando recebem essa notícia, e como nós, educadores, podemos contribuir nesse processo, orientando pedagogicamente, instruindo, mas é importante que tenha um acompanhamento do profissional, e nesse processo a família é muito importante, com o acolhimento, enfrentando alguns desafios, porque temos assim desafios relacionados ao medo, ao como nós vamos nos portar, como nós podemos estimular o nosso filho, como nós podemos garantir ali esse atendimento e ter esse cuidado, porque essa rotina, quando ela é construída em parceria com a escola, construída juntamente com a família, essa criança vai se sentindo mais segura com essa rotina. Ela entende que na escola ela vai ter um momento para ela brincar, ela vai ter um momento para estudar, ela vai ter um momento para merendar. Então, ela vai construindo uma vivência social. E isso é importantíssimo. E quando a gente convida a nossa rede de apoio, vó, tio, vem para cá, vamos conhecer um pouquinho mais, é para a gente poder trazer para a nossa família a possibilidade de olhar o nosso filho como um sujeito de direito,
mas no sentido de pessoa, de humano, que precisa desse carinho, vai precisar desse limite, e que nós podemos juntos construir. A medicação é muito importante, justamente por conta de equilibrar a recepção de certas emoções, é importante. A gente sabe que existe um desafio muito grande, principalmente a segunda-feira, por conta de quebra de rotina, às vezes a medicação não é dada no horário adequado, a criança chega um pouco mais sonolenta, e por isso a gente fala muito em ter aqui a participação da família, para que a gente possa realmente contribuir, para que a gente possa construir planos ali com acompanhamento. Lembrando que a educação ela nunca atua sozinha, então tem essa questão da saúde. Procurem os parceiros em cada município para que possam ter essa relação mais próxima entre saúde, entre educação, fortalecendo as relações de vocês. Gente, olha, eu tô amando esse chat aqui, Juliana. Nosso chat aqui ele tá bombando. As curtidas estão subindo, as fotos estão sendo postadas nos stories, porque todo mundo aqui está buscando a mesma coisa, a construção de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora. Então, gente, olha, eu estou muito feliz com todos vocês aqui, com os comentários, com o carinho de todos vocês, mas, né, Juliana, o horário acaba nos limitando, né, gente? Nós gostaríamos de ficar aqui muito mais tempo com vocês, mas nós já temos data, né? Nós já temos o nosso próximo encontro agendado, então você já coloca na sua agenda ali o nosso próximo encontro, que vai ser ali em outubro, vai ser no dia 21 de outubro, já coloca na agenda, já escreve aqui, gente, quem vai estar aqui? Já coloca um joinha ali, quem vai estar comigo aqui? Ótimo, gente, dia 21 de outubro estaremos aqui com o nosso próximo encontro e durante esse mês todo no nosso canal, nós teremos sempre novidade aqui no canal do YouTube, o @Projeto Mundo Tel. Então, se você ainda não se inscreveu, corre ali e se inscreva, que é importante. E também nas redes sociais do projeto. Então, aqui, ó. Isso, muito bem, gente. Comenta eu aqui. Olha, a Josélia já está com presença garantida. A Adriana também. Rapaz, excelente. A Fran, eu. Gente, olha, eu queria mandar um abraço carinhoso para todo mundo que está aqui, porque eu já amo todo mundo. Esse pessoal que já está aqui no chat com a gente desde o começo do ano, está aqui interagindo, tem todo o nosso carinho. Gostaria de deixar ali um forte abraço. Professora Rosilda de Barras está aqui com a gente. Professor Jackson também está aqui com a gente. E todos vocês recebam aí o nosso carinho. Juliana, convido você para fazer as palavras finais ali de agradecimento, para a gente fechar esse nosso encontro muito especial. É sempre muito gostoso estar com vocês. E eu vejo quantas pessoas do Projeto Mundo Tel estão engajadas, que eu acho fantástico. Segunda-feira, quase 9 horas da noite, e todos aqui participando e tirando as dúvidas. Isso sim eu falo, né? Esse é o poder de caminharmos juntos, o poder pelo conhecimento, pelo fortalecimento das relações. Falar sobre estratégias comportamentais, a gente nem vê o tempo passar, né, Fabiana? A gente gosta tanto desse assunto, faz tanto parte da nossa vida, que a gente quer sempre atingir o máximo de pessoas possíveis para poder trazer mais conhecimento e a gente conseguir ter cada dia mais uma sociedade inclusiva. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por toda a atenção de vocês, pelo convite também, Fabiana. E que eu espero que a gente tenha outros encontros, falar sobre mais estratégias ainda, e que eu possa continuar caminhando com vocês, auxiliando também na parte comportamental, e auxiliando nossas crianças a se desenvolverem, a ter autonomia, e trazendo ainda mais um ambiente acolhedor, inclusivo. E é isso, muito obrigada. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês aqui no nosso chat.
Conto com a presença de todos vocês no dia 21 de outubro, aqui no nosso canal do YouTube. Deixem aqui um comentário sobre o que você achou do encontro de hoje. Esse feedback de vocês é muito importante, então já deixa aqui uma mensagem sobre o que você achou. A sua participação é riquíssima. E nós estamos aqui, né, bem acompanhados, com o Telzinho participando. O Telzinho que ele vem trazendo muito carinho para todas as crianças no nosso país, sendo representado aqui por uma criança autista não verbal, que vem nos ensinando a pensar de uma forma mais acolhedora, com mais carinho e com novas estratégias. Em momentos como esse, que estamos aqui hoje, interagindo, aprendendo e construindo essa sociedade com mais acolhimento e com muita inclusão. Nós vamos aguardar vocês nas redes sociais do projeto, aqui no nosso canal. Agradeço muito a participação da Karen, nossa intérprete, do GSEC que esteve aqui conosco, e toda a nossa equipe, gente, que está nos bastidores, organizando para que vocês tivessem esse momento muito especial. Então, muito obrigada a todos pelo carinho, pela confiança, e em breve a gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos. Beijo.